Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje iremos falar de Unlock. Em Unlock, os jogadores estão presos em algum lugar e tentam resolver um quebra-cabeças em menos de 60 minutos. Unlock é um jogo inspirado nos jogos Escape Rooms, onde pessoas são desafiadas a escaparem de uma sala em menos de 60 minutos, resolvendo quebra-cabeças, charadas e desafios de raciocínio. Se interessou? Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Atenção! Este vídeo será diferente dos vídeos que fazemos tradicionalmente no canal. Iremos ensinar o preparo e as regras do jogo como de costume. Porém, para que os jogadores não recebam spoilers quanto à solução dos desafios, utilizaremos a missão tutorial e alertaremos para o momento em que começaremos a solucionar os desafios. Além disso, este jogo utiliza um aplicativo, que pode ser baixado na Google Play e na Apple Store. Iremos utilizar imagens do aplicativo em captura de tela em nosso vídeo. A caixa básica possui 3 cenários diferentes e um cenário tutorial. Para este vídeo, iremos utilizar o cenário tutorial. Para iniciar um jogo de Unlock, inicie o aplicativo e selecione um dos cenários disponíveis. Separe o baralho deste cenário. Cada baralho é composto de um número de cartas indicados no canto inferior direito de todas as cartas. O cenário tutorial, por exemplo, conta com 10 cartas de 1 até 10, sendo a primeira a carta introdutória do cenário. Deixe o baralho no centro da mesa, ao alcance de todos e virado para baixo. Um dos jogadores lê o texto na parte de trás da carta que apresenta a ambientação do cenário. Após a leitura, aperte o botão Iniciar no aplicativo e vire essa carta inicial. O cenário que irá se abrir apresenta a ambientação onde os jogadores se encontram e diversos números ou letras. Encontre todos os elementos indicados e espalhe-os na mesa para que todos os jogadores possam ver. Vire todas as cartas selecionadas neste momento. Atenção! Como precisamos demonstrar os ícones para o preparo e para se jogar este jogo, iremos revelar agora a primeira carta do tutorial. Esta carta demonstra um escritório e contém os números 11, 42, 35, 67 e 21. Isto significa que os jogadores devem agora coletar todas estas cartas no baralho. Cada carta possui uma imagem que representa um item ou um local do desafio que os jogadores encontraram. O número no canto superior esquerdo corresponde ao número também presente na parte de trás da carta. Algumas cartas possuem letras ao invés de números. Algumas dessas cartas podem sim apresentar números menores abaixo das letras. Explicaremos o significado disso mais adiante. Cartas com peças de quebra-cabeça devem ser combinadas umas com as outras para se resolver um desafio. Como regra de ouro, peças azuis apenas podem ser combinadas com peças vermelhas. Isso é feito somando-se os números das duas cartas. Por exemplo, poderíamos combinar essa carta azul, 11, com esta carta vermelha, 35. Verificamos no baralho se a soma resultante existe, 46, por exemplo. Caso exista, coletamos a carta e a viramos e resolvemos o que quer que tenha que ser na carta encontrada. Caso a carta não exista, significa que os itens não podem ser combinados.
Por exemplo, o item 11 com o item 42 não podem ser combinados, pois não existe a carta 53. Algumas cartas apresentam em seu cabeçalho uma ou mais bolas com números e um traço preto diagonal sobre ele. Isso significa que a carta indicada deve ser descartada. Ela não irá mais contribuir para a resolução do cenário. Isso normalmente ocorre após solucionar-se um quebra-cabeças ou então ao se encontrar um número em uma carta. Todas as vezes que os jogadores encontrarem números ou letras nas cartas abertas, eles devem procurar aquela carta no baralho e adicioná-la à área de jogo. Alguns números podem estar muito bem escondidos. Algumas cartas apresentam uma peça de quebra-cabeça vermelha com um ponto de interrogação. Elas indicam mecanismos cujo funcionamento os jogadores devem descobrir ao longo do jogo. Estes números com um sinal de soma representam possíveis combinações com cartas que apresentam uma peça de quebra-cabeça azul. Portanto, estes números devem ser somados e o resultado pode ser combinado com uma peça azul. Por exemplo, eu poderia somar 7 com 8, obtendo um resultado de 15, e utilizar a carta azul número 11, ou seja, 11 mais 15, 26. E eu poderia procurar esta carta no baralho. Como esta carta não existe, possivelmente está faltando algo. Os jogadores devem se manter atentos às cartas que estão abertas na mesa. Algumas vezes, números e letras podem estar escondidos nas cartas. Sempre que encontrarem um destes, os jogadores devem achar esta carta no baralho e abri-la. Elas são essenciais para a superação do desafio atual. O último tipo de carta que os jogadores podem encontrar são as cartas de códigos. Para resolver estas cartas, os jogadores devem descobrir algum código secreto. Ao descobrir o código, os jogadores devem selecionar a opção Código no aplicativo e digitarem o número encontrado. O aplicativo também permite aos jogadores pedirem dicas para solucionar as cartas que possuem ou uma dica caso se encontrem travados em algum ponto do jogo. Algumas cartas ou códigos errados aplicam uma penalidade aos jogadores. Caso a penalidade não seja aplicada automaticamente, os jogadores devem clicar no ícone da caveira no centro do aplicativo. Normalmente, isso incorre em uma penalidade de tempo. Após os jogadores solucionarem o mistério, o aplicativo irá para uma tela que demonstra o quão bem os jogadores se saíram nesse cenário. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Unlock. A partir deste momento, iremos avançar no cenário para demonstrar o funcionamento do jogo. Embora estejamos utilizando o cenário tutorial, o vídeo poderá conter spoilers a partir deste momento. Tá, aí só pra te dar uma ideia, observa o que você tem. Você tem uma televisão e você tem uma chave. Você acha que dá pra combinar os dois? Locked cabine também não. Com televisão não. Então, você não pode, porque são dois vermelhos. Beleza. Aí você tem lá o 35 e o 11, ou seja, vai dar 46. Isso. Aí você acha 46, você vira ele. Perfeito. Aí aqui, ó, tá vendo que ele mandou descartar essas duas cartas? Significa que essas duas, vem com um pedido de descarte, elas não precisam mais aparecer, elas não são mais usadas agora. Legal. Aí olha só, o que acontece? Você usou a chave com o baúzinho que tinha e você abriu o baú. Aí você tem que observar bem o baú para ver se tem alguma coisa diferente nele. Lá dentro tem 16. Sacou? Ah, vocês não vão ver. Droga. Aí tem um 16zinho aqui dentro. Tá. Beleza. Vira. Isso. Aí olha só, você encontrou uma chave de conexão. Então, aqui, esse
aqui. Vai dar quanto? 16 mais 42, 58, certo? Bem, Não dá pra usar, então não é isso. então talvez seja aquele disso aqui. Isso. Observa só uma coisa, isso aqui é um fio. Você tem 2 pontos de conexão, certo? Aqui você tem um painel que você tem que juntar os números. Então, possivelmente, você vai pegar essa corda e vai alocar ali. O que você tem que pensar agora, então? Você vai ter que juntar 2 pontos, por exemplo, ou mais 7 com mais 8, que eu tinha dado a ideia de 15, né? Aí você, 7 com 8, 15, 15 mais 16, 31. Eu não tenho 31. Essencialmente, você vai ter que fazer alguma soma que vai dar um desses 2 números. Tá? Pera, já tem 16. Isso. Chegar até o 25 é possível. Isso é um ótimo caminho de você fazer. Você faz o caminho inverso. Deixa eu ver, 16 mais 6 dá 22? 22. E mais 3 dá 25. Legal. Então, você consegue juntar isso aqui mais isso aqui para dar 25. Dá certo. Vira. Ó. Ele fala para descartar essa, a 46 e a 67. Legal. Então, tchau para esses aí. Bacana. Observa só uma coisa agora. Você tem esse mais 6 aqui e você tem o 42. E os dois são uma peça azul e uma peça vermelha. 48. Isso. Certinho, a última peça que tinha. E aí? Descarta a 25 e a 42. Isso. Aí aqui tem um código. Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no aplicativo e vai apertar código. E aí é 7, 2, 3, 9. Ok. Não é. Errado. O que pode estar errado? Porque aqui fala pra olhar as cores. The colors you have to. Então eu acho que é de acordo com isso aqui. Então, código, primeiro é o vermelho, depois é o amarelo, depois é o azul e depois é o verde. É isso. Parabéns para mim. Aí quando você aperta aqui no Score, ele vai te mostrar como que você foi. Você não usou nenhuma dica, você não teve penalidades, você não estourou o seu tempo, você não precisou pedir uma solução e você fez nesse tempo daí. Ou seja, 5 estrelas. Neste vídeo, ensinamos a jogar Unlock, por Cyril Demaegt. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!